Na primeira parte, nós aprendemos as experiências que acontecem no meio do povo de Deus sobre batismo com o Espírito Santo. Algumas pessoas se confundiam, algumas pessoas não tinham noção do que era o batismo com o Espírito Santo, algumas pessoas viam o mover do Espírito Santo nos crentes, e os crentes se movendo, e por isso achavam que aquilo era batismo com o Espírito Santo. E nós trouxemos isso. Se você quiser aprender, volta lá no primeiro estudo, a parte 1, sobre o batismo com o Espírito Santo, é onde você vai ter revelado as minhas experiências e de outros irmãos sobre o batismo com o Espírito Santo. Depois, nós demos a instrução no segundo estudo, na segunda parte do estudo sobre o batismo com o Espírito Santo, sobre todo crente tem o Espírito Santo dentro. Eu pergunto, quem aqui já é crente e tem o Espírito Santo morando dentro de você? Diga, eu. Glória a Deus por isso. Você que está aí, se já recebeu Jesus na tua vida, você já tem o Espírito Santo morando dentro de você, ensinando sobre isso. O Espírito Santo dentro é para regeneração, é para salvação, é para transformação. E também falamos no último estudo, no número 2, sobre ter o Espírito Santo sobre. Espírito Santo dentro é salvação. Diga assim, Espírito Santo dentro é para salvação. Espírito Santo sobre é para testemunhar. Diga assim, é revestimento de poder. Exatamente isso foi o que nós estudamos nos últimos 2 estudos. E hoje nós vamos nos ater sobre como receber o batismo com o Espírito Santo, e se der tempo chegaremos ao final falando sobre algumas evidências do batismo do Espírito Santo. Antes de Jesus, já se pregava sobre o batismo no Espírito Santo. Algumas pessoas de fé cristã tradicional falam que não existe isso de batismo com o Espírito Santo, mas na verdade já está lá em Lucas, está lá em Mateus capítulo 3 também, versículo 11, falando sobre isso, sobre o batismo com o Espírito Santo. E quando João Batista, o último profeta do Velho Testamento, ele fala sobre o batismo com o Espírito Santo, segura aí. Quando fala sobre o batismo com o Espírito Santo, ele fala de algo que viria, não era algo que ele tinha experimentado. Ele disse, eu batizo vocês com água para arrependimento, mas virá um depois de mim, que é mais poderoso do que eu, que ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Diga assim, com Espírito Santo e com fogo. Vocês estão de parabéns, porque estão falando com força, falando como crente, amém ou não amém? É importante vocês fazerem isso para vocês aprenderem. Quando eu perguntar, vocês responderem. Batismo com o Espírito Santo é uma coisa, batismo com fogo é outra coisa, batismo no corpo de Cristo é outra coisa, e batismo nas águas é outra coisa. Então é importante você saber que aquele texto que fala em Efésios, que há um só corpo, um só batismo, não está falando que só existe um tipo de batismo, está falando da unidade da fé, onde todos estão em unidade. Amém ou não amém? Porque senão a Bíblia se contradiria. A Bíblia não tem contradição. A Bíblia foi escrita em mais de 1500 anos, pelo menos ali, 1500 anos de diferença entre o primeiro livro e o último livro, por 40 autores diferentes, ou escritores diferentes, porque a Bíblia só tem um único autor. Quem sabe quem é o autor da Bíblia? Diga assim, o Espírito Santo. Eu estava falando hoje com o Anderson, dizendo que a Bíblia é o único livro onde o autor está com você quando você está lendo ela. Amém ou não amém? Todos os outros livros você lê, mas não está com o autor. E aqui, quem lê a palavra está com o autor e intérprete da palavra ao seu lado. Amém ou não amém? Então, a Bíblia não tem contradição. De Gênesis a Apocalipse, ela se completa. Mesmo homens vivendo em eras, em épocas diferentes, não tem contradição entre ela. Então, não tem nada a ver um só batismo escrito em Efésios com apenas um batismo e dizer que os outros não existem. É bíblico. Em Atos capítulo 2,
Versículo 38 e 39 está escrito assim: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Isso é o cumprimento do que está em Joel capítulo 2, versículo 28 ao 32, que diz: e há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Diga assim comigo: depois. Pois é, primeiro você é salvo e depois você recebe revestimento de poder. É possível ser na mesma hora? Sim. Você, a partir do momento que você foi salvo, você pode receber salvação. E eu conheço, já tive a experiência de pregar para alguém que recebeu Jesus como Salvador e também recebeu o batismo com o Espírito Santo na mesma hora. É um privilegiado? É um privilegiado. Mas eu acredito que isso é para ser mais comum, e no nosso meio será mais comum do que a gente imagina. Por quê? Porque nós falaremos sobre isso. E quando se fala a palavra sobre um tema, aquele tema revelado na palavra aumentará a fé naquela área. O que eu estou querendo dizer com isso, Aline? Quando alguém fala sobre salvação, as pessoas creem e recebem o quê? Diga assim: salvação. Se eu prego sobre salvação, se você prega sobre salvação, as pessoas recebem o quê? Se eu prego sobre cura, as pessoas recebem cura. Se eu prego sobre batismo no Espírito Santo, as pessoas creem, e porque creem, recebem batismo com o Espírito Santo. Amém ou não amém? Eu me lembro do testemunho do pastor Ailton José Alves, pastor presidente da Assembleia de Deus. Existe um DVD onde fala isso, onde ele foi missionário na Argentina. E aqui em Pernambuco ele via Jesus batizando um monte de crente com o Espírito Santo. E ele foi levado, foi enviado para a obra missionária na Argentina. Quando chega lá, Jesus toma me salvar, um monte de argentino. Mas ninguém recebia batismo com o Espírito Santo. E um dia ele orando, ele questionou: Senhor, por que lá no Brasil o Senhor batia com o Espírito Santo e aqui na Argentina o Senhor não batia com o Espírito Santo? O Espírito Santo disse a ele: porque lá se fala sobre o batismo com o Espírito Santo e aqui não se fala sobre isso. Porque lá se prega sobre isso e aqui não se prega sobre isso. Ele disse: pô, agora eu vou pregar. Naquela noite ele pregou e Jesus batizou muitas pessoas com o Espírito Santo. Amém ou não amém? Diga assim: a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Pois é, existem duas coisas básicas que é importante eu falar nesse estudo a partir de hoje, sobre batismo com o Espírito Santo, que atrapalham, que impedem pessoas de receber o batismo com o Espírito Santo. Primeiro ponto que eu observei nas Escrituras Sagradas: tem uma coisa que atrapalha de nós recebermos algo de Deus, chama-se incredulidade. Diga assim: incredulidade. Em Marcos capítulo 9, versículo 19 ao 25, conta a história daquele pai que levou seu filho para os discípulos expulsarem um demônio e ninguém expulsou. Jesus chega e pergunta quanto tempo aquilo acontecia, o que era aquilo, e o pai diz que o bicho, o capiroto, o demônio, o cão que estava dentro do filho dele, tinha hora que queria matar o filho dele queimado, e tinha hora que queria matar o filho dele afogado. E aquele pai, meio que um desabafo, olha para Jesus e diz assim: se tu podes, faz alguma coisa pelo meu filho. E Jesus serenamente olha para ele e diz assim: se eu posso, não. Se tu podes crer, porque tudo é possível ao que crer. E aquele pai disse: eu creio. Mas logo depois de uma vírgula ele disse: mas ajuda a minha incredulidade. Ou seja, ele cria ou não cria? Ele disse que cria, mas depois ele chegou à consciência: eu sou incrédulo. E eu acredito que isso acontece até os dias de hoje. Tem gente que está aqui, tem gente que está assistindo, que ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, porque não tem a fé
como diz as Escrituras, crê como diz os irmãos, crê como diz a igreja, crê como diz o movimento, mas não crê como diz as Escrituras. Ele crê, mas é incrédulo nas Escrituras. Porque se a palavra diz que é batismo com o Espírito Santo, que tem, e que é para todos nós, é para todos nós e ponto final. Você pode receber pela fé, amém ou não amém? A incredulidade é a primeira palavra que eu encontro para descrever o motivo, porque crentes, eu não estou falando crente. Tem gente que é crente, mas é incrédulo. Como assim? É crente em algumas coisas, mas é incrédulo em outras. Amém ou não amém? Tem gente que crê que Deus é um Deus de abundância, um Deus de fartura, e sabe o que acontece? Tome fartura, Deus, na vida dele, tome fartura, tome abundância na vida dele. Tem gente que crê que Deus é um Deus de misericórdia, e sabe o que acontece? Quando ele erra, ele recebe misericórdia, recebe graça, recebe perdão, ele recebe perdão de Deus, e ele consegue se perdoar, e ela consegue se perdoar, porque crê no Deus de misericórdia, amém ou não amém? Tem gente que crê que Deus é um Deus de poder, e que batiza com o Espírito Santo, e por isso recebe o batismo com o Espírito Santo. Quem está entendendo diz amém. Primeiro motivo que bloqueia pessoas, trava na mente, no emocional, na fé, na alma, o recebimento do batismo no Espírito é incredulidade, nesta área. Acredita aqui, mas não acredita para receber. Amém ou não amém? Outra coisa são pecados não confessados. Pois Satanás vai acusar você dos seus pecados, e se ele acusa você dos seus pecados, e você tem uma identidade fragilizada em Deus, você não vai receber, porque o diabo ele é acusador. Aponte para o seu irmão assim, como acusador, e diga assim: o cão é acusador. Aponte, meu santo, já que você não apontou, vou dar chance para você de novo. Aponte, diga assim: o diabo é acusador. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 10, está escrito assim: então ouvi uma grande voz do céu dizendo: agora veio a salvação, o poder e o reino de nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos, o que os acusava diante de nosso Deus, de dia e de noite, foi precipitado. Olha o que a palavra diz: que o diabo, o acusador dos nossos irmãos, se apresenta diante de Deus, acusando. Quem está entendendo diz amém. Por isso que quando o pastor Tiago diz: seja santo, meu irmão, e corte toda a armadura, toda a armadilha, melhor dizendo, todo negocinho que te prende, aquela mentirinha, aquele pecado, aquela coisa, lance fora, confessa a Cristo e deixe. Não é porque eu espero que você seja perfeito, é porque eu espero que você viva uma vida em santidade, que quando o diabo queira te acusar, você tenha autoridade para dizer assim: ei capiroto, ei dos infernos, ei cão, tu não tem nada em mim, porque eu já confessei o meu pecado, eu já deixei, e eu fui lavado pelo sangue do Cordeiro. Quem está entendendo diz amém. Incredulidade atrapalha você de receber. Pecado não confessado. Será que você não vai receber se você tiver pecado? Quem não tiver pecado, irmão, atira a primeira pedra. Quem não peca e diz que não peca é mentiroso, e ainda chama Deus de mentiroso. Amém ou não amém? Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre pecado voluntário e consciente. Você sabe que pornografia é pecado e você fica assistindo filme pornográfico. Você sabe que mentir é pecado e você mente. Eu não estou falando daquele pecado que é um escorregão, onde você vem andando e escorrega, leva uma queda. Isso é uma parábola, tá? Leva uma queda, a metáfora.
e levanta todo quebrado, mas depois se ajeita e vai andando direito. Eu não estou falando disso, eu estou falando de você ter consciência que está em pecado e continua em pecado. O diabo vai lhe acusar. Quem está entendendo diz amém. Eu estou dizendo que é Deus que vai te acusar. O Espírito Santo, ele te convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas o acusador aqui chama-se Satanás, adversário. Em Romanos capítulo 11, versículo 29, diz: porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Estou lendo na ARA, vou ler agora na NVI. Pois os dons, diga assim, os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Irmão, está escrito, assim diz a palavra. Só que tem crente que já recebeu o batismo com o Espírito Santo e não fala mais em línguas, não profetiza, não se move nos dons. Sabe por quê? Porque entrou pelo pecado e não conhece a Escritura. E o diabo toma e acusa, o diabo acusa, o Espírito Santo se entristece dentro do crente, e o crente para de orar em línguas estranhas, para de profetizar, para de pregar, porque ele acha que ele perdeu. Mas está escrito que o nosso Deus não dá um dom, não dá um presente para tomar depois, amém ou não amém? Ele dá e é irrevogável. Você pode dar glória a Deus por isso? Mas o seu pecado e a sua ignorância quanto à palavra faz com que você não viva isso. Meu irmão Felipe ali me disse um dia desse, eu liguei para ele, a gente estava orando aqui com os homens. Para você que é macho, que é homem, eu aconselho, venha-se embora lá com a gente. É uma bênção ou não, Felipe? Hein? É uma bênção, os homens aqui, vem orar comigo. Não seja homem não, aqui, hoje vai ter oração depois do culto. A gente está orando 1h40, 1h50, 2 horas de oração. Tem sido uma bênção. Esse dia a gente estava no mover aqui embaixo, tinha uns 23 anos, 23 homens. De repente, Felipe deu uma rajada de língua que eu fiz. Homem, coisa linda. Cheira bacana, foi um negócio assim, eu digo, caramba. Eu disse, será que Deus batizou ele agora? Porque eu nunca tinha visto esse homem falando em mistério. Nunca duvidei que ele era crente, amém ou não amém? Mas eu não sabia que ele era penteca. Deu uma rajada de língua. No outro dia eu liguei, disse, homem, tu fosse batizado com o Espírito Santo? Eu disse, não, faz 9 anos que eu não falo língua, foi isso? Fazia 9 anos que eu não falava em língua, e por esse dia Jesus me renovou, e eu dei rajada, e eu nunca mais paro agora, meu nome. Você pode dar glória a Deus por isso? Esse dia a gente estava aqui na vigília, tu foi batizado na vigília, foi? Aí, o outro crente aqui, ó, nosso irmão Nicolas, foi também, Thalita também, para aí, ó, Nicolas, literalmente na carne, porque trabalha com carne. Não, mas agora vai falar a língua todo culto agora, meu filho. Você é batizado uma vez só, amém? No Espírito Santo. Depois você fica manifestando, movendo-se no poder, amém? Quem manifesta é o cão, amém? Você vai se movendo. E Nicolas estava aqui na vigília, de repente, lá, baixuri, andanai, tome, dá lugar na terra. Por quê? Porque está se movendo as águas, amém ou amém? Porque está crendo, está buscando, e Deus dá. Porém, não tem vocês que receberam agora, na vigília? Se não continuar falando, vai parar de falar. Se der brecha e ficar pecando, vai deixar de falar, mas não é porque Deus tirou, não, é porque a acusação vai vir, amém ou não amém? Eu conheço muitos irmãos que são crentes, já falaram, já oraram, nem ora mais em língua estranha, nem profetiza, nem move mais, porque acha que não é digno. Quem é digno? Me diga um só quem é digno, só um. Quando você encontrar, me diga, se o nome dele não tiver o nome na frente, Jesus, eu não sei quem é não. Amém ou não amém? Além disso, nós temos que entender que dom é presente, como eu falei anteriormente, presente se dá e não se toma. Quantas vezes você deu um presente a uma pessoa, depois a pessoa lhe fez raiva, você foi lá pegar para a gente de volta? Você que é uma terra seca, não foi? Deus vai. Vai não. Porém, os dons espirituais que Deus nos deu servem de condenação para você, irmão, se você não usa. Porque está escrito que Deus manda a gente buscar cada um os melhores dons, e Deus dá o dom a cada um conforme o que for útil. Diga assim, para o que for útil. Para que Deus te dá um dom e tu guardar? Para que Deus te dá o dom de profecia se tu não vai profetizar? Para que Deus te dá o dom de cura se tu não vai curar ninguém?
para que Deus te dá línguas estranhas se tu não fala? E outra, viu? Tem uma banda da igreja que fala, só fala no culto. E se o culto for do do manto, do revástio, se arrepiar, muito bom. Se arrepiar, irmão, o nosso culto é racional. O culto é racional, irmão. Você já recebeu as línguas, Deus já lhe deu. Aí você fica pensando, não, porque se eu não me arrepiar da carne. Pronto, você tem um termômetro. Deixa eu ver. Está no espírito aqui, ó. Agora, está na carne isso aqui. Você tem um termômetro para saber? Isso é coisa de louco, irmão. Eu sei que o evangelho é loucura para o mundo, mas tem coisa que é loucura para a igreja mesmo. Deus lhe deu o dom, diga assim, Ele me deu. Pensa comigo, salvação é um dom, sim ou não? Você, quando está na igreja, que está arrepiado, está salvo, sim ou não? E quando não está arrepiado? Está salvo, irmão. Quando você sai cocora, está salvo. Quando está tomando banho, não, banho você está nu, você não fica salvo não. Meu irmão, não existe isso, você é salvo o tempo todo. E você que recebeu o revestimento de poder, você é batizado todos os dias da sua vida. Já foi, você já é. Você não é agora, não é amanhã. Quem está entendendo diz amém. Eu tenho que falar isso porque eu nunca vi ninguém falar sobre isso. E isso era coisa que passava na minha mente. Preste bem atenção. Mover nos dons e no chamado, Deus não tira. Em Romanos capítulo 8, versículo 1, diz: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não tem condenação para você, porque você agora é filho de Deus, e quem é filho de Deus não anda segundo a carne, anda segundo o Espírito. Em 1ª Epístola de João, capítulo 2, versículo 1, diz assim: meus filhinhos, escrevo essas coisas a vocês para que não pequeis. Diga assim, para não pecar. Melhor, diga assim, para eu não pecar. Aí ele continua, porém, diga assim, se é uma condição, irmão, talvez, é possível, se pecar, nós temos um advogado no céu, o justo Jesus. Se você pecar, meu irmão, confessa e deixa, aí o justo Jesus te purifica de toda a injustiça que eu e você porventura vier a cometer. Amém ou não amém? Quem não é batizado ainda e vai receber, porque depois desse estudo você vai poder ver agora, ver de novo, ninguém ficará sem o revestimento de poder. Amém ou não amém? Toda igreja, essa igreja vai se mover nos dons espirituais, no poder de Deus. Jesus quer batizar mais do que o crente quer ser batizado, irmão. É importante você saber disso. Porque se você duvidar, o irmão Jesus disse, não pense que vai receber. Qualquer coisa que você pede a Deus, mas duvida que pode receber, é certeza de que não receberá. A expressão no original é, nem pense que vai receber. Pois é necessário você acreditar que Jesus quer batizar você com o Espírito Santo. Já pensou alguém? Quem aqui vai no mercado, faz uma feira, paga a feira todinha, depois que o cara aqui embala tudo na sacola, bota no carrinho para você levar até ao carro lá fora, ao táxi, ao seu carro, o que seja. Quem aqui faz a feira, paga, embala e diz assim no final: não, eu não vou levar não quero levar não. Não, mas está pago, eu sei que está pago, mas eu não quero levar não. Eu não vou levar não. Quem faria isso? E por que você acha que Jesus, que pagou o preço, lhe deu, não quer que você leve para casa? Por que você pensa isso? Porque está escrito que todas as bênçãos espirituais Ele já conquistou na cruz para mim e para você. Amém ou não amém? Ele já conquistou e já deu, meu irmão. É você e eu que temos que receber e levar para a gente, conosco. Quem está entendendo diz amém. Então, para receber o batismo do Espírito Santo, primeiro ponto eu gosto de dizer, tem que acreditar, tem que crer que Jesus quer. Porque se você não crê que Ele quer, se você fizer a oração, se o Senhor quiser,
Deus não ensinou você a dizer isso, seja feita conforme a tua vontade, falando do batismo com o Espírito Santo. Não, não tem isso na Bíblia. Porque Ele já revelou a vontade dEle, é que todos recebam a salvação. Glória a Deus. Teve um problema na gravação, nós vamos emendar isso aí e vamos continuar. Então, primeiro ponto, diga assim: para eu receber o batismo com o Espírito Santo, preciso me arrepender dos meus pecados. O que eu estou querendo dizer com isso? Tem que ser crente, está escrito em Atos capítulo 2, 38, arrependei-vos. Para receber, tem que se arrepender dos pecados, porque primeiro é salvo, depois é batizado no Espírito Santo. Quem está entendendo diz amém. Segundo ponto, crê como diz a Escritura, em João capítulo 7, versículo 38, diz assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, diga assim, como diz as Escrituras. Diga para o seu irmão, do jeito que está escrito. Porque senão você vai fazer a sua fé ser embasada em experiências. E experiências não aumentam a fé. O que aumenta a fé é a palavra de Deus. Você vai ouvir a palavra e a fé vem pelo ouvir pela palavra. Você tem que crer como diz a Escritura. A pergunta tem que ser feita: como é que está escrito? Então é assim que eu vou crer. Amém ou não amém? Além de se converter e crer como diz a Escritura, tem que pedir. Lucas capítulo 11, versículo 13, tem que pedir e buscar. Está escrito: pois se vós sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Se está escrito que tem que pedir, irmão, você tem que pedir. Porque também está escrito: quem pede, recebe, quem busca, acha. Agora você nem pede, nem busca. É muito folgado. Pensa no crente folgado. Tem aquele que é preguiçoso. Esse é preguiçoso até no espírito. Porque não quer nem buscar, nem quer receber. Ele quer que venham trazer. Amém ou não amém? Eu sou de uma época, irmão, onde eu ia para um culto no templo sede da matriz da Assembleia de Deus. E o pastor Anísio Francisco, o velho, terminava o culto, ele fazia bem assim: alguém tem algum pedido de oração? Bem delicado. Quem tem um pedido de oração? Eu me levantava, eu tinha 25 anos, eu acho, 24, 23 anos, eu não sei. Me levantava num culto, a igreja lotada, diga, eu dizia: pastor, ore para Jesus me batizar com o Espírito Santo, eu quero receber o batismo com o Espírito Santo. Antes de mim, em uma outra geração, era comum os irmãos pedir isso. A minha geração foi a última geração que pedia oração para se receber o batismo com o Espírito Santo. Hoje em dia, eu não lembro o dia que eu vi isso. É porque o povo tinha sede, o povo tinha vontade, amém ou não amém? Era isso. A igreja ficou carnal, materialista, melhor dizendo, não é nem carnal, que carnal fala de pecado. Materialista, pede bênção, pede casa, pede carro, pede emprego, pede gente, mas não pede as coisas do alto, não pede as coisas espirituais. Quem está entendendo e concorda diz amém. Outra coisa que eu aconselho você fazer, eu entendo que é necessário fazer para receber. Atos, capítulo 1, versículo 8. O que é preciso fazer para receber? Diga assim: o que, pastor? Receber. Receber. Olha o que está escrito em Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Capítulo 19 diz: recebestes vós já o Espírito Santo quando cresce. Em capítulo 8, versículo 15, versículo 17 vai dizer que os apóstolos oravam para que eles recebessem. Em todos esses capítulos tem a palavra receber, receber, receber. Ou seja, não tem brecha para que nós fiquemos
brigando com Deus. Deus, batiza meu irmão, batiza, 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 batiza. Não, a oração é: Senhor, aumenta a fé do meu irmão para que ele receba, porque o defeito não, o problema está em nós em receber, não em Jesus em batizar. Meu amém. Jesus não tem dificuldade de fazer nada do que ele queira fazer. O problema é que nós temos dificuldade de receber o que Deus tem para nos dar. Quem crê nisso diz amém. Os apóstolos sempre oravam. Quer ver? Olha o que está escrito no capítulo 8 de Atos, versículo 14 e 17, até 17. Os apóstolos em Jerusalém ouviram que Samaria recebera a palavra de Deus e enviaram para lá Pedro e João. Enviaram quem? Ou seja, em Samaria já tinha pregação. Filipe já pregava em Samaria, se eu não estou me enganado. Eu acho que era Filipe, não era antes que pregava em Samaria? Ele estava pregando já lá. Só que, quando os apóstolos Pedro e João ouviram que Filipe, ou que alguém estava pregando lá, e os samaritanos estavam sendo salvos na pessoa de Jesus, por causa da mensagem do Evangelho, enviaram Pedro e enviaram João. Quando Pedro e João chegaram lá, oravam para eles que recebessem o Espírito Santo. Olha a oração de Pedro e de João. A oração era: eu oro, Senhor, para que eles recebam. Meu irmão, está revelado aqui, só que a gente lê e não percebe. A oração de Pedro e João era para que eles recebessem. Quem está entendendo diz amém? Olha o que está escrito. Pois ele ainda não havia descido. Eles oravam para que eles recebessem o Espírito Santo, pois ele ainda não havia descido sobre nenhum deles. Somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e de novo receberam o Espírito Santo. Isso aqui foi Filipe? Então estou certo, é Filipe. Filipe pregava em Samaria. Meus irmãos, olha o que o texto está. Aí vem alguém dizer assim: não, batismo com o Espírito Santo é ser salvo. Como? Se acabei de ler o texto de Atos capítulo 8, dizendo que ali já eram salvos e batizados no nome de Jesus. Ou seja, já eram batizados nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas sobre nenhum deles, que já eram crentes, tinha descido o Espírito Santo sobre eles. Vai ter que arrancar esse capítulo da Bíblia. Para quem não crê no batismo com o Espírito Santo. Quem está entendendo diz amém. Jesus não tem dificuldade nenhuma para isso. Agora a incredulidade nos atrapalha. Partindo para o final do estudo, eu quero falar sobre evidência do batismo com o Espírito Santo. Primeiro, eu quero declarar o que eu penso. O que eu penso é o que eu penso, não é o que a Bíblia diz. Quem está entendendo diz amém. Porque tem coisa que a Bíblia diz claramente. Por exemplo, não tem claramente na Bíblia que batismo nas águas é por imersão. Embora eu acredite assim, embora eu vejo na Escritura Jesus entrando no Rio Jordão, sendo batizado, e eu imagino que ele mergulhou. Embora etimologicamente, ou seja, a origem da palavra, o significado, de onde vem a palavra batismo, significa mergulho, significa imersão. Aí eu trago para batismo com o Espírito Santo. Eu digo que batismo com o Espírito Santo é ser mergulhado no Espírito. Amém ou não amém? Quem está entendendo diz amém. Diga assim: batismo nas águas é mergulhar na água. Diga. Batismo no Espírito é mergulhar no Espírito. Diga. Então é a pessoa que já tem um Espírito, mas uma coisa é ter o Espírito nela, outra coisa é ser mergulhado no Espírito. Amém ou não amém? É por aí a minha forma de enxergar. Com isso eu não posso dizer também que a Bíblia diz assim: a evidência do batismo com o Espírito Santo é falar em línguas. Não tem isso em canto nenhum escrito. Mas eu sou tendencioso a acreditar nisso. Por quê? Porque eu vou mostrar a vocês aqui agora algumas evidências. Mas eu sou honesto em dizer que não está escrito isso, mas eu acredito nisso. Vocês suportam eu acreditar nisso? Amém ou não amém? Se você não suporta, eu estou cagando e andando porque você suporta. Amém ou não amém? Mas é assim que eu penso, é assim que eu creio. Eu creio que existem evidências do batismo do Espírito Santo. Se não fosse orar em língua, é profetizar.
mas algo acontece, e eu vou mostrar na Bíblia. A evidência do Espírito Santo, por exemplo, você vai ver em Atos capítulo 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falassem. Na primeira vez que se mostra, na primeira vez que foi movido o Espírito Santo sobre alguém no Novo Testamento, no dia de Pentecoste, você já vê que aqueles que receberam o revestimento de poder falaram em línguas. Diga assim, falar em línguas. Eu entendo que nesse texto o milagre foi maior do que se fala. Alguém diz assim, não, Pedro começou a pregar depois desse momento aí, e ele falava e todo mundo entendia. Sim, falava, era um mover de Deus ali, mas o milagre não era no que ele falava, o milagre foi no ouvido de quem ouviu. No dia de Pentecostes, dentro do cenáculo, eles falaram em línguas. Depois Pedro saiu e pregou. E quando Pedro pregou, acharam que ele estava bêbado, porque quando ele pregava com ousadia, as pessoas que vinham do Brasil, dos Estados Unidos, da Alemanha, do Chile, estou citando países para você entender, de todos os países, eram de várias nações ali. Ele falava em hebraico, creio eu, e cada um entendia. O italiano entendia em italiano, o alemão entendia em alemão, o japonês, se tivesse um japonês lá, estava entendendo em japonês. Então, nesse caso, o milagre ali não era de línguas estranhas, amém ou não amém? Era um milagre de interpretação nos ouvidos. O Espírito Santo fez cada um entender na sua própria língua. É outro dom que foi manifestado naquela hora ali. Quem está entendendo diz amém. Pelo menos é assim. Agora, voltando para línguas estranhas, a igreja pentecostal, no âmbito quase que geral, principalmente a Assembleia de Deus, defende ferrenhamente que a evidência de línguas estranhas, aliás, o dom de línguas estranhas é evidência de quem é batizado no Espírito Santo. Eu não defendo ferrenhamente, porque quando eu olho, por exemplo, para um homem como Billy Graham, eu não tenho nenhuma dúvida de que aquele homem era cheio do Espírito Santo. Quem tem? Um dos maiores pregadores dos últimos tempos, um homem que, evangelista daquele, era cheio do poder. Eu não ouvi falar que ele falou em língua estranha nunca. Amém ou não amém? Porém, eu não posso também, por causa dessa teoria, defender uma tese. Fico eu com a minha crença de que sim, falar em língua estranha é uma evidência, é a única. Eu tenho dúvidas. Amém ou não amém? Mas quem defende que é uma evidência não defende errado. Por quê? Se a pessoa ora em língua, claro que ela é batizada do Espírito Santo. Deu para entender? Sim ou não? Agora, eu dizer que só é batizado quem ora em línguas, não, porque tem gente que só falou uma vez na vida e nunca mais falou. Então, o texto mostra, e por isso se defende isso. Atos capítulo 2, versículo 4. O que é o batismo com o Espírito Santo? Ele é um revestimento de poder diferente da salvação. E nas evidências você vai encontrar no capítulo 2, do versículo 1, versículo 4, que todos falaram em línguas, língua como sinal de evidência do batismo. No capítulo 10, no versículo 44, versículo 46 de Atos, você vai ver na casa de Cornélio, que não era judeu, Pedro estava pregando, e quando Pedro estava pregando, Cornélio e sua família, como gentil, ou seja, alguém que não é judeu, também receberam o batismo com o Espírito Santo. Como sabemos que eles foram batizados com o Espírito Santo? Porque está escrito que eles falaram em línguas estranhas e exaltavam a Deus. Então, um segundo texto mostra que aqueles que foram cheios também falaram em línguas estranhas. Amém ou não amém? Quem está entendendo diz amém. Aí eu já encontro agora, primeiro foi com os judeus no cenáculo, depois com os gentios, com quem não era judeu. Vou lá em Éfeso, em Atos capítulo 19, versículo 6, vai dizer que eles, quando Paulo chegou em Éfeso, encontrou ali discípulos de João Batista, que tinham sido batizados nas águas por João Batista, anunciando que viria o Messias, para arrependimento, o batismo. Depois que Paulo chega, eles disseram, a gente já foi batizado, no batismo de João. Paulo vai e diz assim, epa, esse batismo aí não é o batismo de Jesus. Aí Paulo perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles disseram, a gente nem sabia que existia Espírito Santo. Aí Paulo batiza eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo nas águas. Depois, diga assim, depois
impõe as mãos sobre eles e eles recebem o Espírito Santo. Imediatamente eles falam em línguas e profetizam. Ou seja, mais um texto da Escritura Sagrada que fala de ser cheio do Espírito Santo, onde eles falam em língua e profetizam. Os samaritanos, no capítulo 8, que eu falei anteriormente, já eram crentes, meus irmãos. Já tinham aceitado Jesus, já tinham sido batizados nas águas, mas não tinha descido sobre ele o Espírito Santo. Nesse caso aqui, não menciona o orar em línguas. Porém, por que, Tiago, você sabe que alguma coisa aconteceu? Porque está contando a história de Simão, um mágico, que viu quando Pedro e João imporam as mãos sobre os crentes. E aquele mágico, quando viu, alguma coisa ele viu, o texto fala, quando viu que o mover aconteceu, aquele mágico botou a mão no bolso e disse: ei, quanto é que é? Eu pago quanto para receber este poder, para que o Espírito Santo desça sobre as pessoas? O miserável queria comprar, não era o Espírito Santo, ele queria comprar poder. Quem está entendendo diz amém. Levou, foi uma direta de Pedro, uma butada, cabra safado. Levou uma butada de Pedro, e Pedro disse: seu dinheiro seja contigo para a tua perdição. Mas eu pergunto, o que foi que esse cara viu para querer? Porque pensa comigo, você bota a mão aqui, ó, e ela não ora em língua estranha, e não profetiza, e não faz nada, quem vai querer comprar alguma coisa? Nada, porque não está vendo. Agora eu botei a mão, de repente ela começa a falar em mistério, sou pentecostal, ou profeta, ele viu alguma coisa acontecer, por ele ter visto, ele quis pagar. Eu quero de todo jeito, porque eu nunca vi um negócio desse. Quem está entendendo diz amém. Nesse texto não fala que o povo orou em línguas, mas o texto fala que alguma coisa aconteceu ao ponto de alguém querer pagar para receber aquele poder. Quem está entendendo diz amém. Vocês imaginam que aconteceu o quê? Que o povo orou em línguas, que o povo falou em línguas, igual na casa de Cornélio, igual no dia de Pentecostes, igual no outro momento. O apóstolo Paulo, por exemplo, em Atos capítulo 9, ele também foi cheio do Espírito Santo. O texto não fala em Atos capítulo 9 que ele falou em línguas. Porém, quando chega em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 18, o mesmo Paulo fala: falo mais línguas do que todos vós. Opa! Falo mais língua do que todos vós. Ou seja, Paulo falava em línguas estranhas. Até porque quem escreveu 1 Coríntios capítulo 13 também foi Paulo. E ele fala assim: ainda que eu fale a língua dos anjos, como se fosse algo. Ele cita essa experiência, deixando claro que ele orava em línguas. Depois você vai ver o capítulo 12, capítulo 14, explicando sobre os dois, falando sobre várias manifestações diferentes do falar em línguas. Então, falar em línguas estranhas é sim uma evidência do batismo com o Espírito Santo, e alguns creem que é a evidência. Uma evidência, eu estou falando de artigo indefinido. A evidência, eu estou falando de artigo definido, algo direto e claro. Não é assim, professora? Então, é de biologia, não é português não, né? Então, o que acontece? A Bíblia deixa claro que falar em línguas faz parte do desejo de Deus. Jesus falou: estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome falarão novas línguas. Se Jesus falou, está falado. Como disse Matuto, se ele disse, está dito, está dizido. Amém ou não amém? Não importa a conjugação verbal, o que importa é que você fale em mistério, na presença do Senhor. Amém ou não amém? Tem que orar em línguas. Línguas estranhas é algo mostrado na continuidade do Novo Testamento. Não foi algo que aconteceu só nos apóstolos no dia de Pentecostes. Por que orar em línguas? Que isso aqui já não faz parte do estudo do batismo do Espírito Santo, mas tem a ver com isso.
Depois vamos estudar dons a dons, vamos aprender a nos mover nos dons espirituais. Quem quer diz amém. Mas é importante eu falar, já que para muitos, e para mim é evidência de batismo com o Espírito Santo orar em línguas, é importante orar em línguas porque quem ora em línguas edifica-se a si mesmo. Quanto mais você orar em língua, mais edificado você vai ser. Você quer ser muito edificado ou pouco edificado? Então, quem quer ser muito edificado deve orar muito em línguas estranhas. Amém ou não amém? É importante você saber que quem ora em línguas, essa linguagem, eu vou aqui abrir um parêntese. Muitas pessoas pensam que língua estranha é uma coisa só. Existem várias manifestações diferentes de línguas estranhas. Por exemplo, a linguagem espiritual de línguas estranhas que nós recebemos no batismo com o Espírito Santo, que é para todo crente, essa é para todo crente, ninguém entende, meu irmão. Essa aí não é para você falar para as pessoas, essa é para você falar com você mesmo, direto ao Pai. É línguas para edificação própria. Quem ora em línguas ora a Deus, não ora com entendimento, ora em espírito. E quem ora em espírito ora bem. Quem está entendendo diz amém. Só que tem outras línguas estranhas que têm interpretação. Essa aí, que tem interpretação, essa aí, quando se interpreta, edifica a igreja. Diga assim, a linguagem espiritual é para orar a Deus. Quem é que ora assim? Diga assim, eu. Falando com quem? Aponte para o céu, diga assim, para Deus. Ou seja, eu oro e tenho um alvo, é Deus. Eu oro, me edifico, mas o único que entende é Deus. Romanos capítulo 8, versículo 26, diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Essa linguagem, diga assim, linguagem. Eu não quero usar o nome dom, porque eu tenho entendido biblicamente que é para todos. E o dom de línguas, no sentido de variedade de línguas, não é para todos. Mas o dom, essa linguagem que você vê o pastor falando, os irmãos falando, as irmãs falando, isso não é dom de variedade de língua. Ainda que alguns, porque tem alguma variação na linguagem, pensam que é isso que ele está dizendo. Porque fala labachura, daqui a pouco fala andanai. Não, não é isso não, irmão. Isso aí é variação, não é variedade de língua. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Mas eu vou destrinchar isso como para uma criança depois. Quem quer aprender isso depois, diga assim, amém. Eu estou falando que essa linguagem que você vê nós orando e não tem... E por isso que ninguém nunca me viu pregando aqui em línguas estranhas. Quem já viu? Ninguém vai ver, irmão. Você vê eu dando lugar na terra. Os irmãos aqui da igreja saem. Eu passo o culto todinho antes da pregação orando em língua. Eu vou lá na frente no canto. Eu vou lá no outro ali, ó. Você não acha que eu estou ficando doido não, tá, meus irmãos? Estou dizendo a você ficar orando comigo, amém ou amém? Alguém já viu, eu vou lá no cantinho, lá em cima, já viu? Eu vou ali, oro em língua, eu vou ali, oro em língua, eu vou ali, daqui a pouco eu vou lá atrás, aí eu saio, abraço os irmãos, orando em língua estranha, irmão, não quero nem saber. Estou ali, orando ali, ó. Já aconteceu de abraçar o irmão, orando em língua, o irmão pensou que ia entregar uma profecia, mas não entregar nada. Estou vendo a hora, irmão, obrigado, irmão. Amém ou amém? Então... essa linguagem espiritual é para edificação, é para orar o quanto puder, o tempo que puder. E eu gosto de dizer, o melhor momento para você fazer isso é na sua casa. Porque se você ainda não ora em língua, você não ora muitas vezes porque sua mente lhe acusa. Essa oração é para todo mundo, amém ou não amém? Ah, não é não? Me prova na Bíblia. Eu já provei que é para todo mundo. Me prova na Bíblia. Deu vontade, irmão, de orar em língua, ore. Porque se você achar que é a carne, eu digo, não é. Por quê? Porque a carne só quer pecar. A carne não quer falar em mistério, não. Amém ou não amém? Que Deus abençoe você, meus irmãos, em nome de Jesus. A partir da semana que vem começaremos outros estudos, se Deus permitir. Estudaremos sobre dons espirituais. E eu vou continuar falando sobre os dons de línguas e vou mostrar todos os dons de línguas que existem na Bíblia. Todas as vezes que línguas estranhas são faladas na Bíblia. Vai ter, diga assim comigo, eu falo em língua... mas quem ora é o Espírito. Essa oração aí é feita pelo Espírito, mas quem fala sou eu. Se você não falar, o Espírito não vai orar. Então é você que fala, não espere ele falar para você, porque ele não vai falar para você. Você fala e ele ora. E quanto quiser, a hora que quiser, do jeito que quiser, aonde tiver, amém ou não amém? Você com você mesmo.
Agora a igreja está dando um clamor, tá? Aí você pode falar à vontade. Se estiver pregando, não, porque o apóstolo Paulo vai dizer, eu prefiro falar 5 palavras que todo mundo entenda, do que 10.000 que ninguém entenda, não, a não ser que tenha interpretação. Então ele está falando de outra linguagem, amém ou não amém? Então uma língua estranha na Bíblia, que é essa para todo mundo, essa aí é, eu oro para edificar, e o alvo é quem? Quem? Essa linguagem para todos, o alvo é Deus, ninguém entende. Tem outra língua estranha, no mesmo capítulo 12 de Coríntios, capítulo 14, que é uma linguagem que não é para Deus, é para o incrédulo, está escrito. Essa é para o incrédulo, é quando alguém ora em línguas, numa língua estrangeira, ele fala em hebraico, ele mal fala português, de repente Deus dá a ele uma palavra, e ele, na hora de orar, ele está orando, na mente dele em português, só que aquele hebraico, aquele hebreu, aquele judeu que fala hebraico, começa a ouvir em hebraico, começa a entender em hebraico. Aí Deus revela no coração dele que Deus está naquele lugar, que Deus está ali, que Deus é verdadeiro, meu irmão, que Deus existe. É outra linguagem. Só que tem outra língua estranha também na Bíblia, só que lá é tudo língua. Tem outra que veio. A primeira, diga assim, é eu e Deus, diga. A segunda, sou eu para o incrédulo, diga. E a terceira, a Bíblia fala que é para a igreja, sou eu para a igreja, e essa tem interpretação. Se ela tem interpretação, edifica a igreja. Então tem no mínimo aí 3 que você tem que entender. Amém ou não amém? Fiquem de pé e vamos orar a Deus. Isso é cena para o próximo capítulo, para o próximo estudo.